Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 25, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 25, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Até aqui. Até o versículo 22, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és santo e poderoso, Tu és justo e fiel, não há nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és perfeito. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradeço pela provisão, te agradeço por esse momento de meditação na Tua palavra, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela nossa família. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos e acabamos indo contra o Senhor. Acabamos pecando contra o Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque às vezes estamos tão presos ainda a algumas situações que nós pecamos mesmo sem perceber. Porque já está tão enraizado na gente que a gente já nem percebe. Perdoa-nos por isso e ajuda-nos, eu peço, Senhor. Ajuda-nos a sairmos desse lugar onde o pecado é comum. Ajuda-nos a ir para um lugar, Senhor, onde o pecado ele é um acidente ocasional e que não deveria acontecer. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a melhorar todos os dias. Abençoa cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast hoje, que está acompanhando esse podcast em nome de Jesus. Esteja conosco, esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Derrama da Tua provisão para as nossas vidas, para o dia de hoje, para que nada nos falte, pelo contrário, que não nos falte, que sobre, para que nós possamos abençoar outras pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, galera, ele tem um detalhezinho que às vezes a gente deixa passar. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu curtir aqui, se você puder. Se você estiver acompanhando a gente em alguma outra rede, Spotify, Apple Podcasts ou algo do tipo, segue a gente lá também, faz a sua avaliação desse nosso podcast aqui. E se você quiser, amazon.com.br, livro Muito Além de um Pai, onde eu falo sobre o nosso relacionamento com Deus, como a gente pode ampliar esse relacionamento, nosso entendimento de quem é o Senhor. Mas como eu falei, esse texto aqui ele tem um detalhezinho que às vezes a gente deixa passar. Bom, a Agripa chegou e está ali conversando com Festo, e passam ali muitos dias juntos. Festo acaba comentando, fala, olha, Félix deixou aqui um preso, cara, e eu não sei exatamente o que fazer com ele, né? Ele fala assim, aqui um homem que Félix deixou preso. É isso que ele fala, tava procurando aqui o que ele fala. Um homem aqui que Félix deixou preso. Cara, eu ouvi ali, fui até Jerusalém, trouxe o pessoal pra cá, ouvi, segui a lei, né? Falei, olha, a gente não pode condenar ninguém sem ouvir os seus acusadores e eles juntos ali, não é um costume romano. Então o que ele tá falando ali olha, eu tô seguindo os costumes romanos, eu não tô indo contra César, tal.
fazer um joguinho político ali, né? Mas tem um ponto muito interessante, que é o seguinte, ó. Versículo 20. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Vou ler de novo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Mas vamos voltar um pouquinho e dar uma olhada no versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Relato de Lucas no versículo 9. Festo querendo prestar um favor aos judeus. Relato de Lucas ainda, né? Mas o que é dito no versículo 20? Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Temos uma discordância na Bíblia, então a Bíblia está errada? Claro que não, claro que não. Errado está o coração de Festo, que queria agradar aos judeus, e a gente vê isso já desde Félix, tá? Festo querendo manter um bom relacionamento com os judeus. E aqui, galera, tem todo um contexto histórico de Roma, dos judeus. Aí vale a pena você fazer o estudo de Atos que a gente tem aqui no canal, se você quiser, tá? Não vou entrar nesse assunto porque ele é um pouco mais denso. Mas tem todo um joguete político aí, tá? Mas o fato é que Festo queria agradar aos judeus e mantém Paulo preso. E fala assim, vocês não querem que a gente vá lá para Jerusalém? Ele queria agradar aos judeus. Só que quando ele vai contar a mesma história para Agripa, ele fala, olha, eu fiquei meio sem saber como julgar, porque não é da nossa lei romana, é da lei dos judeus, coisa de religião, eu não sabia muito o que fazer. Então eu falei, pô, não querem ir para Jerusalém? Você vê como a mentira está tão impregnada na pessoa que ela mente tranquilamente. Aqui a gente não sabe se foi exatamente assim, né? Mas na minha cabeça, imaginando aqui, ele mentiu e nem percebeu. Ele contou a mesma história com um detalhezinho diferente para ele ficar bem na foto com a Agripa, para ele não falar que ele queria agradar aos judeus. Ele fala, não, cara, fiquei sem saber como julgar. O que até pode ser verdade, ele realmente talvez não soubesse como julgar esse caso. Porque não era um caso de lei romana, era um caso dos judeus. Então veja, ele talvez até realmente não soubesse como julgar. Mas essa não era a verdade completa. A verdade completa é, eu não sabia como julgar e eu queria agradar os judeus. Ou a verdade seria, eu queria agradar os judeus. Então assim, ele esconde uma parte da verdade, ele omite uma parte da verdade, ou ele mente, aqui a gente não sabe, né? Uma das duas coisas, para ficar bem com a Agripa. Por quê? Porque às vezes esse tipo de comportamento já está tão impregnado na gente, que a gente nem percebe que a gente está fazendo. Ah, mas André, pô, aqui foi um detalhezinho, cara. É, realmente, é um detalhezinho. E talvez as duas afirmações fossem verdade, talvez ele realmente não soubesse como julgar, o que parece ser bem provável. E ele também queria agradar os judeus, e daí ele escolhe qual versão da verdade ele conta para cada pessoa. Mas qual que é a intenção por trás disso? A intenção por trás de contar uma parte da verdade para Agripa é esconder que ele queria agradar os judeus, é esconder que tinha uma intenção política, é esconder que ele tinha um viés que não era perfeito. Então vê que, mesmo que as duas coisas fossem verdades e ele não estivesse mentindo, a intenção dele era ocultar uma parte da informação, que não deixa de ser uma mentira. Vou dar um exemplo que fica mais tangível pra gente, tá? Vamos supor, tá? Fui pro escritório lá, trabalho em outra cidade, né? Vou dar um exemplo aqui, trabalho em outra cidade. Fui pro escritório e na hora do almoço, cara, fui almoçar com uma colega ali, entendeu? Coisa, sabe, sem nada demais. Quando eu chego em casa e minha esposa pergunta, como foi o dia, amor? Eu posso falar do meu dia. Só verdades. Pô, trabalhei, fiz tal coisa, teve tal situação. E não falar do tal almoço. Qual que é a minha intenção, galera? A minha intenção é esconder algo da minha esposa, mesmo que eu não tenha mentido. Ou eu poderia até mentir. Vê como o caso é o mesmo aplicado numa outra situação e mostra qual é a intenção do nosso coração? E o que eu entendo, galera, é que como cristão,
a gente precisa se preocupar com essas coisas, sabe? Claro que a mentira é pecado, então, se é mentira... De novo, aqui a gente não sabe se esse caso era mentira ou não, a Bíblia não deixa claro, a Bíblia deixa claro só a divergência na maneira como é contada a história, né? A gente não sabe se as duas eram verdades, ele só escolheu ou se uma delas era mentira. Se for mentira, mentira é pecado, tá muito fácil, a gente não pode mentir, mentira é pecado. Mas e quando a gente escolhe ocultar uma parte da situação e com isso revela o nosso coração? Minha opinião, isso também é pecado. Porque nesse exemplo que eu dei, no que seria o meu exemplo, não é o meu exemplo, tá? Mas que seria o meu exemplo, eu falei, amor, fui almoçar com tal pessoa, tal. Pô, mas foi só você e ela? E daí a gente ia conversar sobre o assunto. Eu falei, amor, foi só eu e ela, pô, tava numa situação específica, tal. Porque eu não preciso ter medo. Agora, se eu tô ocultando é porque eu preciso ter medo de alguma coisa. Se eu tô ocultando é porque eu não tenho como explicar essa situação. Então eu acho que como cristãos a gente tem que se preocupar com esse tipo de situação. Não pra gente julgar o próximo, não pra gente falar, ah lá, viu? Não contou tudo. Mas pra gente olhar pro nosso próprio coração e falar, será que eu tô sendo íntegro no meu discurso? Será que eu tô falando aquilo que eu deveria falar para quem? Será que eu tô escondendo algo de alguma pessoa? Então, de novo, essa meditação de hoje não é pra você apontar o dedo pra ninguém, mas é pra você meditar na sua própria vida. Porque como cristãos, galera, o nosso testemunho é muito importante. A gente já falou disso aqui no devocional, né? O nosso testemunho é muito importante. A gente tem uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Falamos disso recentemente aqui no devocional. A nossa consciência estar limpa diante de Deus e diante dos homens é algo importante para a nossa vida. E se você não está se preocupando com a sua consciência estar limpa, toma muito cuidado. Essa é a mensagem de hoje. Já me estendi demais aqui. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.